Fala aí, Nero, beleza? Semana passada falamos sobre placa-mãe na última aula e hoje a gente vai falar sobre fonte de alimentação. Também tem alguns detalhes muito importantes de fonte aí para falar. Pelo nome, fonte de alimentação, você deve saber o que ela faz, mas eu vou falar alguns tópicos importantes para você prestar atenção e ficar de olho aí na sua vida. Fonte de alimentação, o nome já diz, é uma fonte de alimento para o computador. E o que o computador consome? Ele come energia elétrica. Então a fonte de alimentação é responsável por alimentar todos os componentes internos do meu computador. Quem alimenta o monitor não é a fonte de alimentação, quem alimenta a impressora não é a fonte de alimentação. Porém, ela alimenta processador, memória, placa-mãe, placa de vídeo, USB, tudo isso é alimentado pela fonte de alimentação. Vamos lá para a definição do material. Fonte de alimentação são equipamentos responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica. A gente já sabe, eu acabei de falar. Por isso, converte em corrente alternada. Corrente alternada é a corrente, o tipo de movimentação dos elétrons na tomada da nossa casa, que é chamada de AC. Grossamente falando, energia recebida pelos geradores, nossa tomadinha, e convertido para corrente contínua, que é o tipo de energia que os componentes internos do computador usam. Não tem como eu ligar diretamente o computador na tomada sem uma fonte de alimentação para fazer essa conversão. O tipo de energia elétrica que sai das nossas tomadas é um tipo de energia elétrica que é usada para longas distâncias. É uma forma de conseguir que a energia elétrica alcance longas distâncias. E aí, o tipo de energia que chega no computador é uma energia mais refinada, que ela não alcança longas distâncias. Por isso que ela normalmente é utilizada dentro de equipamentos pequenos, como computador, como coisas que não vão para longe. Então, tem como passar o tipo de energia dentro do computador para fazer algumas distâncias longas? Tem, mas o custo é muito alto, o custo de fio, o custo de equipamento, e não compensa. Isso já é uma outra história que aconteceu lá em 1870 e pouquinho, 1860 e pouquinho, entre Thomas Edison, bota a foto do Thomas Edison aqui, e do Nikola Tesla, que é Guerra das Correntes, que era realmente esse negócio de corrente alternada e corrente contínua. Tem até um documentário lá que fala isso aí da History Channel, mas procurei Guerra das Correntes que você vai achar. Então, basicamente é o seguinte, a fonte de alimentação, assim como o carregador do teu celular, assim como a fonte do teu notebook, eles têm a função de pegar a energia que vem do poste e converter para uma energia que sirva para os componentes eletrônicos que são mais sensíveis. Não tem como eu pegar essa energia direto da tomada e colocar num componente eletrônico que ele vai queimar. Basicamente, a força com que a energia é empurrada na tomada é muito mais forte do que a força que existe nos componentes eletrônicos. Então, só para você ter noção, na tua tomada é 127, 110 volts, enquanto um HD trabalha com 12. Então, se eu empurrar 120, 110 num lugar que está preparado para 12, eu vou queimar, eu vou torrar esse equipamento. Basicamente é isso, eu não quero entrar em corrente alternada, contínua, em sinal, em onda, nada disso. Essa é a função. Então, ela vai garantir que a energia que sai da tomada vai entrar no computadorzinho lindamente para ele funcionar. A gente tem basicamente aqui, dependendo do estado, 110 ou 220 na tomada. Alguns estados têm em sua maioria 220, outros estados têm em sua maioria 110, alguns têm 110 e 220. Eu estou no Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro, a minha casa, por exemplo, ela tem 110 e 220. Norte e Nordeste, pessoal, é mais 220 do que 110. Deixa aqui nos comentários qual é a tensão que normalmente tem na tua região, na tua localidade aí. E ele fala o seguinte, o computador trabalha com tensões como 5 volts, 12 e 3,3. Imagina eu botar 220 num bagulho que está esperando 3. Vai estourar, vai arrombar, vai arregaçar o componente. Por isso que eu preciso de alguém que intermedie isso, que é a fonte de alimentação. Além dela fazer essa conversão, ela tem que ter uma potência suficiente para alimentar os componentes do computador. Então, quando você vai comprar uma fonte, você tem que saber quais componentes você tem no seu computador, para você saber se ela consegue alimentar eles. Porque ela tem que converter e ela tem que ter potência suficiente para gerar energia para alimentar tudo aquilo ali. Você já viu, às vezes, tem um secador de cabelo. Tem secador de cabelo de 1000 watts, 1200 watts, 400 watts. Aquele secador de cabelo que é de 300 watts, aquele de hotel, motel, que a gente vê em filme americano, ele não vai secar o cabelo direito, porque ele vai gerar pouco calor, porque ele tem uma potência menor. Algo que tem uma potência maior consegue gerar mais calor, assim como o carro. Você tem uma Titanzinha 125, ela nunca vai ganhar de uma RR, nunca vai ganhar de uma CBR 1000, de uma Kawasaki 1100, nunca. Por quê? A potência da CBzinha é muito menor, uma 125, do que uma Kawasaki 1100. A mesma coisa acontece na fonte de alimentação dos computadores. Só que ao invés de ser cilindrada, a gente mede em watts, em potência. Então, se essa fonte de alimentação ela tem 200 watts de potência, ela vai ter energia suficiente ali para fazer o computador ligar. Se você bota uma placa de vídeo mais potente, essa placa de vídeo ela puxa mais energia, porque ela precisa de mais energia para processar mais rápido para o teu jogo rodar com mais FPS. Quanto mais FPS o jogo rodar, mais está utilizando da placa de vídeo, mais ela vai consumir energia. E quem é que tem que mandar essa energia para a placa de vídeo? É a fonte de alimentação. Por isso que você não compra uma 4090, a 5090, a 6090 e coloca uma fonte de alimentação vagabunda.
porque ela não vai ter energia suficiente para garantir que essa placa de vídeo esteja bem alimentada para produzir energia suficiente para o computador funcionar. Por isso que às vezes o cara compra uma placa de vídeo muito boa, com uma potência muito boa, uma placa de vídeo top, bota uma fonte de alimentação com baixa potência e o computador fica desligando quando ele está jogando, trava do nada sem motivo, porque a placa de vídeo está puxando tanta energia, a fonte de alimentação não consegue alimentar essa energia pedida pela placa de vídeo e o computador desliga por falta de energia. Isso acontece, já teve computadores aqui, o meu estava com um problema no conector, o conector estava com folga, então não conseguia passar energia direito pelo conector, quando eu abri um jogo um pouquinho mais pesado, o computador desligava por falta de energia. Então era isso que estava acontecendo. Agora você já sabe que a fonte de alimentação faz, você sabe que ela tem a potência, quanto mais dispositivos você tem no teu computador, Alfredo, eu tenho 5 HDs, você tem que ter uma fonte que alimente 5 HDs, senão a fonte não vai conseguir alimentar esses 5 HDs, que é medido em watts, e a gente tem também dois tipos de fonte, basicamente, dois tipos que são mercadológicos, vamos dizer assim, não é um termo técnico, que é a fonte genérica e a fonte real. O que é uma fonte genérica ou nominal? Quando eu tenho uma fonte que é chamada de nominal, quer dizer que ela, no nome, tem 450 watts de potência. Isso quer dizer que no nome, na identificação, no papelzinho ali, ela consegue gerar 450 watts de potência, sendo que, na verdade, ela gera 200. Então, o que você tem que trabalhar na hora de montar um computador é com fontes que não sejam nominais, fontes que sejam, que a gente chama de fonte real, que é aquela fonte que ela está escrito assim, ó, 450 watts de potência, ela gera 450 watts, ela alimenta até 450 watts ali os meus dispositivozinhos. Então, você tem que entender isso. Essas fontes que são chamadas de nominais são esses tipos aqui, ó. Não é 100%, nesse caso não é 100%, mas eu vou te dizer assim, ó, eu tenho fonte de alimentação nominal. Normalmente a estrutura dela é assim, ó. É uma fontezinha cinza com aspecto de metal, que ela não tem LED, não tem RGB, não tem nada. Então é uma fonte desse jeitinho. Tá aqui, ó. Fonte de alimentação chaveada, a gente chama de nominal, algumas colocam até o valor real de potência dela, que é 200. E a gente tem uma fonte real, por exemplo, essa aqui da Corsair. Você vê que tem uma diferença de estrutura aqui, ó. Já vê que é preta, tem redinha nos cabos, tem um fã um pouquinho maior, vai ter um LEDzinho, comparado com essa daqui, que ela... Você vê que é bem vagabunda. As fontes que têm esse formato, elas, 99% dos casos, são fontes nominais. A gente chama também, dependendo da localidade, essa fonte nominal a gente também chama de fonte genérica. Depende do estado, né? Aqui no Brasil. A gente chama de fonte genérica. Que é aquela fonte que não tem uma marca específica. Uma fonte tem uma marca, ó, Fortrek, tem no Boa Dica, tem assim N/D, que não tem nem marca de tão ruim que é. Mas são aquelas fontes que elas não produzem a capacidade que ela diz produzir e elas não são de boa qualidade. Os componentes são de baixa qualidade que podem ocasionar problemas no seu computador. Se der queda de energia, ela não vai proteger o sistema. Se tiver oscilação de energia, ela não protege. Você acaba estragando o teu computador se você costuma usar fonte nominal ou genérica. Já a fonte real, além dela produzir a energia que ela diz que ela tem que produzir de verdade, ela tem componentes melhores e tem proteções contra surto. Se der alguma descarga elétrica na tua rede elétrica, não queima o computador. Ela tem proteção contra oscilação para tentar garantir que o teu computador sempre tem energia alimentada direitinho. E ela tem também outra coisa que é muito importante. Tem os selos 80 Plus, né? 80 Plus bronze, prata, gold, que são selos que garantem que a maior parte da energia recebida da tomada, a fonte consegue converter em energia aproveitada pelo computador. Porque a fonte genérica ainda tem esse problema. Ela está dizendo ali que ela tem 200 watts, sendo que ela não consegue converter toda a energia que chega da tomada na tua casa para energia aproveitada pelo computador. Por isso que o nome do selo é selo 80 Plus. Quer dizer que a fonte consegue pegar de 80% a mais, de 80 para mais, energia da tomada e converter em energia aproveitada pelo computador. Alfredo, mas como assim não aproveita? De toda a energia que a fonte de alimentação recebe da tomada da tua casa, ela consegue aproveitar 80%. Esses 20% se transforma em energia térmica. É o calor que a fonte de alimentação gera. Você vai pegar uma fonte de alimentação de qualidade, ela esquenta muito menos do que uma fonte de alimentação genérica. Por um motivo simples. A fonte de alimentação genérica, ela usa componentes de baixa qualidade que não conseguem ter um aproveitamento bom na hora de converter a energia da tomada para a energia do computador. Parte dessa conversão é dissipada em calor. Então você vai ver a energia entrando, seu computador vai ligar, mas ela não consegue aproveitar direito a energia que vem da tomada. Então, vamos pegar uma fonte genérica? Ela consegue usar ali 45%, 50% da energia que vem da tomada. O resto, você está pagando energia à toa, porque está sendo desperdiçada pela fonte de alimentação do teu computador. Então, uma fonte de alimentação boa, né, de boa qualidade, ela até faz você diminuir o consumo de energia, porque ela consegue aproveitar melhor a energia que ela recebe da tomada. Isso é um fator importantíssimo, sem contar as proteções, esse monte de coisa que a fonte tem. Agora, pô, Fredo, só o fato da fonte ser preta assim, quer dizer que ela é de boa qualidade? Não.
Você vai encontrar fontes gamers, que são fontes que tem RGB, que são fontes que tem preto, tem cheirinho de verniz gostoso, mas não são fontes de boa qualidade. Elas só são pintadinhas para parecer bonita. E aí você vai ter que pesquisar para entender quais são as fontes de boa qualidade mesmo. Eu posso te adiantar algumas marcas, que são Seventeen, Thermaltake, Corsair, Enemax, Superflower. Você tem a EVGA, que é uma fonte muito boa. Você tem PCIe. Basicamente, esses modelos, esses fabricantes, são fabricantes GameMax, que são fabricantes bons de fontes de alimentação que vão te ajudar bastante. Na hora de você comprar, é certeza de que é uma fonte de boa qualidade. Agora, as outras que não tem marcas, que é aleatório, que é cinzinha, a chance de ser uma fonte ruim é bem grande, tá? E aí, a gente, só para finalizar aqui, a gente tem fontes de alimentação normais, não modulares, que é essa fonte aqui que o Paulinho vai colocar, pode colocar essa mesmo, Paulinho, é uma fonte normal. Eu tenho as fontes semi-modulares, que são aquelas fontes de alimentação que o cabo principal, que inclusive é essa que tá aqui no material, ó. O cabo de alimentação principal, ele é um cabo que é fixo na fonte de alimentação, mas você tem outros cabos separados que são de encaixe. Ah, eu tenho um HD no meu computador, eu coloco um cabo para alimentar um HD, não, né? 2 HDs. Tá, ok, mas é um cabinho destacável. Eu não tenho aquela fonte de alimentação com um monte de cabo. Eu tenho uma fonte de alimentação com o cabo principal e os outros cabos, se eu quiser colocar, eles são de encaixe, porque aí fica mais organizado o meu gabinete. E eu tenho uma fonte de alimentação modular, que é aquela fonte de alimentação que nenhum cabo é fixo na fonte. Todos são destacáveis. O cabo principal eu encaixo e uso. Cabo do HD eu encaixo e uso. Cabo da placa de vídeo eu encaixo e uso. Então eu tenho a fonte de alimentação normal, né, não modular. Eu tenho a fonte de alimentação semi-modular, que só o cabo principal está fixo na fonte, os outros são destacáveis. E eu tenho a fonte modular, que é aquela que todos os cabos são destacáveis. Eu coloco e uso quando eu quiser. Você sabia que existia esse tipo de fonte? Deixa aqui nos comentários se você sabia que existia fonte que dá para tirar os cabinhos. Se você está fazendo curso de informática básica, provavelmente você não sabia, né? Mas deixa nos comentários para eu saber. Espero que eu tenha tirado todas as tuas dúvidas sobre esse funcionamento da fonte de alimentação para você poder estudar bastante. Já sabe, né? Segue aqui nas redes sociais pra gente chegar no finalzinho do... Agora tá no finalzinho mesmo. Se você olhar, o material tá acabando, tá acabando. Espero que você tenha aprendido bastante coisa, já sabe. Curte, segue, compartilha. O engajamento é muito importante pra gente, então curte e comenta alguma coisa para ajudar a divulgação desse curso, desse vídeo para mais gente. Valeu? Nos vemos na próxima aula.